Chegou a hora de vocês acordarem. Palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 11. Acorda! Por que você insiste aí, continua dormindo? Talvez você esteja com os dois olhos abertos, mas no fundo, você está dormindo. Sem perceber, nós acabamos dormindo. Alguns, infelizmente e fatalmente, acabam dormindo no volante. Outros estão no culto e, sem perceber, acabam dormindo. Alguns outros sentam para assistir um futebol ou um filme e, sabe, lá no sofá, acabam dormindo. As pessoas dormem sem perceber. E nós não conseguimos sequer perceber o quanto tempo nós dormimos. Aquilo que muitas vezes parece ter sido um leve cochilo, são horas e horas de sono. Tempos atrás eu vi uma reportagem que me chamou muito a atenção sobre isso. Um homem diz que não dormia há alguns anos. E ele disse que não dormia mais porque certa vez um raio acabou atingindo a sua casa e desde aquele dia ele não conseguia dormir mais. A reportagem, tão intrigada com o assunto, resolveu levar aquele homem para uma universidade em São Paulo que estuda sobre o sono. E depois dos testes feitos, chegou-se à conclusão: aquele homem, ele dormia entre 3 a 4 horas por noite, mas ele não percebia. E o médico disse que é verdade. Nós não temos percepção do tempo que nós dormimos. Chegou a hora, é isso mesmo. Assim escreveu o apóstolo Paulo: chegou a hora de vocês acordarem. Pode ser que você esteja aí dormindo e nem esteja se dando conta disso. Talvez você está com os dois olhos abertos, mas no fundo você está dormindo. Você já ouviu falar daquela doença chamada insônia fatal? Insônia fatal. Olha, essa doença, insônia fatal, ela foi classificada pela primeira vez na literatura da medicina no ano de 1986. É uma doença que afeta parte do cérebro que é conhecido como tálamo, e é essa área do cérebro que é responsável por controlar o ciclo do sono e também da vigilância no organismo do ser humano. Aí quando essa região é afetada, a pessoa ela entra no que se chama de insônia fatal. Chegou a hora de vocês acordarem. Os capítulos 12 até o capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo ele está dando uma ênfase. A ênfase do apóstolo é sobre como viver na luz, como viver sob a luz. Nós fomos colocados na luz. Aliás, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala: antes vocês eram trevas, agora vocês são luz, vocês foram colocados na luz. E agora, dos capítulos 12 ao 16 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo está dizendo assim: como viver sob a luz. Muitas vezes nós nos tornamos descuidados, muitas vezes nós nos tornamos negligentes quanto à nossa vida espiritual. Nós vivemos como se não houvesse necessidade de amar os demais. Parece que socorrer, amar os demais, não. Isso não. Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 8 a 10. Nós também muitas vezes vivemos a nossa vida como se nada disso fosse acabar, como se isso aqui, o que nós estamos agora vivendo e tendo, fosse algo eterno. Os versículos 11 até o 14 do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 13. É interessante notar que quanto mais escuro está, melhor nós acabamos dormindo. Na luz é muito difícil dormir. Não é verdade? Na luz é muito difícil dormir. Na luz não se dorme bem como se dorme quando tudo está escuro. Nesse sentido, poderíamos dizer assim, se as pessoas fossem ativas na luz, o quanto as pessoas são ativas nas trevas, seria maravilhoso. Ou muitas vezes podemos dizer assim, as pessoas elas já estão envolvidas por uma escuridão tão tremenda
que elas nem estão percebendo o quão profundas elas estão dormindo, o quão profundamente elas estão dormindo. Agora, o fato é, por que Paulo faz esse convite? Chegou a hora de vocês acordarem. Acorda! Chegou a hora de vocês acordarem. Por que esse convite? Por causa do tempo em que nós estamos vivendo. Um tempo que está lançando escuridão, um tempo em que está fazendo as pessoas viverem os seus dias imaginando que tudo é normal, que está tudo certo, está tudo ok. E infelizmente muitos dormem, achando estar acordados. Bom, vamos olhar o texto bíblico, Romanos 13. Pelo contexto, eu poderia dizer, ou poderia fazer uma pergunta para você entender o que é viver na luz e por que a importância desse convite. Chegou a hora de vocês acordarem. Qual convite é mais fácil você aceitar? Alguém chega e convida, vamos à igreja? Rapaz, vai chegar aquele parente, vai chegar aquele amigo, eu tenho aquele negócio para resolver, eu tenho aquilo para ver, eu tenho... Meu amigo, vamos numa festa? Mas, rapaz, demorou, claro, nós temos que aproveitar muito bem hoje. Sabe, isso aqui mostra, é muito simples, mas isso aqui mostra o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo de um jeito que nós achamos que é aqui e agora e basta apenas a questão de eu ser feliz nesse aqui e agora e ponto final. Chegou a hora de vocês acordarem, é um convite do apóstolo Paulo, porque ele está dizendo assim, olha, você pode reagendar a tua consulta médica, você pode reagendar uma festa, você pode reagendar uma entrevista de emprego, você pode reagendar muitas coisas, mas tem uma coisa que não há reagendamento, é a volta de Jesus. Jesus pode ser que volte daqui a 5 minutos. E daí? Chegou a hora de vocês acordarem. Não importa como é o teu dia, não importa o quão corrido ele seja, o fato é, um terço do nosso dia, nós passamos dormindo. Nós passamos dormindo. Mas ainda tem outros 2/3. E como nós estamos vivendo aqui neste mundo? Como nós acordamos? E como nós vamos dormir, já que nós dormimos 1/3 do nosso dia? Como você está vivendo esse tempo? Esse tempo que você conhece muito bem. É hora de acordar, é hora de cuidar, é hora de vigiar. O apóstolo Paulo à igreja de Laodiceia escreveu, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Recorde de algo maravilhoso. Chegou a hora de você acordar. Sabe por quê? Porque o Pai, ele está de braços abertos esperando por você para te dar um abraço, o abraço do perdão. Não há tempo a perder, apenas há tempo para acordar. Chegou a hora de acordar. Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, se o papai assim nos permitir. Tchau, tchau.